Aleluia. Amém? Abre a tua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Deixa a tua Bíblia aberta comigo aí. Em nome do Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo 18. Aleluia. O tema da palavra de Deus para minha vida e para a tua vida nessa noite. Você tem pensado em desistir? Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é maravilhoso. E a presença dEle quando chega, meu irmão, quando você se entrega e esquece do irmão que está do seu lado, de quem está na frente ou atrás, algo maravilhoso acontece. E eu posso dizer a Deus nessa noite com toda certeza que os momentos que eu vivi aqui valeu por todas as lutas que eu já tive até hoje, durante esse ano inteiro. De estar na presença dEle, do mover dEle envolver na presença dEle, meu irmão. E se tem uma coisa que eu consigo e não abro mão, é quando o Espírito Santo me toca. Se o Espírito Santo me tocar para deitar aqui, meu irmão, eu não quero nem saber quem está perto de mim. Eu vou deitar, eu vou deixar com que a presença de Deus tome a minha vida. Porque eu não consigo explicar para vocês o que eu estou sentindo e como eu estou aqui em cima. Porque não tem como explicar. Nós precisamos viver. E vale a pena. E quando eu estava hoje meditando, falei: Senhor, culto de Santa Ceia, qual é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite? E o Espírito Santo de Deus me levou nessa passagem. E eu busco sempre de Deus, falo: Senhor, me dá um tema também, para que eu possa ministrar em cima dele. Você tem pensado em desistir? Muitas vezes, mesmo após uma grande vitória, vem a vontade de desistir. Mas por quê? Quantas pessoas, eu já vi, vocês já viram, pessoas que aqui nesta igreja, ou até mesmo em outra igreja, subiram em cima no altar, deram testemunho de uma grande vitória, e alguns dias depois, desistiram. Pessoas que já foram curadas, pessoas que já foram transformadas, as suas vidas financeiras, pessoas até mesmo que foram, meu irmão, tirado de um tremendal de lama e foi colocado os seus pés sobre a rocha. Uma vitória grandiosa, algo tremendo aconteceu na vida dessas pessoas. E algo tremendo muitas vezes acontece nas nossas vidas. Mas por que logo em seguida vem o pensamento de desistir? De abrir mão de tudo. De dizer que nós já estamos cansados. Sabe por quê que nós pensamos em desistir, meu irmão? Porque depois de uma grande vitória, nós abrimos mão de buscar a Deus. E com isso, nós baixamos a guarda. Foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu falei: Senhor, porque muitas vezes após uma grande vitória vem a vontade de desistir. E por quê? Porque quando eu estou preparando a palavra, eu já começo a ministrar algo que vem sobre mim. E eu falo: Senhor, virão as perguntas, porque eu estou te perguntando. Se vem uma grande vitória, por quê que eu penso em desistir? Ou por que as pessoas pensam em desistir depois de uma grande vitória? E o Espírito Santo falou no meu coração: porque sempre que vencemos, baixamos a guarda e achamos que o inimigo vai aplaudir a nossa vitória. Sempre que nós nos colocamos diante de Deus e começamos a orar, e Deus traz a resposta, e o Senhor Deus ou traz a cura,
ou a libertação, ou Ele abre uma porta. O Senhor faz algo tremendo em nossas vidas. Primeiro passo, baixar a guarda. Nós achamos que o inimigo vai nos aplaudir pela vitória. Esse é o maior erro nas nossas vidas e na vida do cristão. É achar que o inimigo, depois daquela derrota naquela área das nossas vidas, que ele não vai nos procurar mais, porque ele acha que, ou nós achamos que estamos acima dele, que nós achamos que ele já não pode mais fazer nada em nossas vidas, que ele não pode mais nos atrapalhar em nada. E nós achamos o quê? Que o inimigo vai ficar sentado e aplaudindo a vitória do pastor Josué? Não, se o pastor Josué baixar a guarda, aí de repente vem uma notícia, ou surge um obstáculo, e diante desta notícia ou desse obstáculo, o que acontece? Não dá mais, eu já não consigo mais, não tenho força, vou parar com tudo, vou desistir porque eu não aguento mais essa vida. Só que nós nos esquecemos de olhar para aquele que nos deu a vitória. Nós estamos olhando simplesmente, para o que aconteceu e abaixamos a guarda, e nós baixamos a guarda. E quando nós baixamos a guarda, meu irmão, nós deixamos de olhar para Deus, nós deixamos de buscar para Deus. E quando nós deixamos de buscar a Deus e de olhar para Deus, meu irmão, o inimigo, ele se torna muito maior aos nossos olhos. A dificuldade, ela tende a crescer muito mais. Amém? Mas esse é num outro momento eu vou estar falando sobre isso. Mas eu gostaria que você lesse comigo capítulo 18, versículo 17 de 1 Reis. Capítulo 18, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaim. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Amém? Veja bem, a palavra de Deus aqui nos ensina que o profeta Elias, diante de uma situação perante ao rei Acabe, olha bem a ousadia deste homem. Este homem, ele desafiou os 400 profetas, 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas que se assentavam à mesa de Jezabel. 850 homens, que naquele tempo significava o que, meu irmão? Significava a religião daquele povo, significava tudo para eles. Esses eram os homens de confiança do rei e da rainha. Mas Elias, ele estava firmado no Senhor. E ele estava diante de uma grande batalha. E diante dessa grande batalha, ele foi o que? Ousado.
ele colocou Deus à frente e falou para aqueles homens: ó, rei, ajunta todos contra um, ajunta todos contra mim, pega esse povo todo e traz também pessoas para verem, para saberem quem é o Deus de Israel, quem é o Senhor de Israel. E a palavra do Senhor diz que eles foram, eles aceitaram o desafio. E ele disse o que? Pega ali um bezerro, parte-o para vocês e deixa eu repartir o meu. Mas ninguém coloca lenha, ninguém coloca fogo sobre a lenha, porque o fogo não virá do homem, mas virá do Deus vivo, amém? De um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que está acima de todas as coisas. Se vocês estão dizendo que o Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso, e eu digo que é o meu, então nesta tarde, durante esse dia, nós veremos quem será o Deus, e qual é o Deus que tem poder, qual é o Deus vivo, qual é o Deus que verdadeiramente criou os céus e a terra. Quem é esse Deus que vocês conhecem? Porque eu não conheço. O Deus que eu conheço é um Deus tremendo, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que traz cura, que traz libertação, que traz restauração. Mas e o Deus de vocês? Quem são? E o Deus que eu conheço, se preciso for, descerá fogo do céu, mas vocês vão conhecer um Deus verdadeiro. Esse homem, esse profeta, ele se colocou diante desse povo, diante do rei, crendo na palavra de Deus, nas promessas de Deus, amém? E nós só estamos aqui hoje porque nós também cremos. Eu e você, nós estamos aqui porque nós sabemos e conhecemos esse Deus Todo-Poderoso, amém? Nós sabemos que esse Deus, ele é capaz de fazer o impossível em nossas vidas, de abrir porta onde não existe porta, meu irmão, de curar quando os médicos já disseram, não tem mais jeito, mas a palavra diz que a última palavra vem de Deus, amém? E nós servimos um Deus vivo. Aquela situação que Deus quer mudar, Ele muda, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. E este homem, ele fez ali um desafio a este povo, desafio aceito. Colocaram-se ali sobre o altar os holocaustos, e a palavra de Deus diz que os profetas de Baal passaram a manhã inteira invocando o seu Deus, mas nada aconteceu. Porque quando nós buscamos do homem, meu irmão, no homem, ele pode fazer alguma coisa por nós, pode sim, mas somente aquilo que nós também podemos fazer. Agora, quando nós buscamos algo que somente Deus pode fazer, nós precisamos crer no Deus poderoso e no único Deus, que é o nosso Deus verdadeiro, amém? Aqueles homens confiavam nos 450 profetas, eles confiavam nos outros 400 que assentavam à mesa da rainha, mas eles não conheciam um Deus Todo-Poderoso. Até então, tudo o que eles pediam, aqueles homens faziam, mas era feito por mão de homens, porque o Deus deles, meu irmão, não falava, não ouvia, não tinha vida, não tinha poder, não tinha autoridade, semelhante ao que nós estamos vendo agora nos 10 mandamentos, semelhante ao Deus do Egito. Qual o Deus que faz descer fogo do céu? Qual é o Deus que fez abrir o mar para que o povo passasse em terra seca? Somente esse Deus o qual nós servimos, somente esse Deus o qual nós estamos diante do altar dele, e o mesmo Deus que Elias estava ali declarando o poder dele. E a palavra de Deus diz que eles passaram a manhã inteira, e Elias até zombou deles. E a palavra do Senhor aqui, eu quero que você leia comigo, aqui no versículo 31. Depois que os profetas de Baal não conseguiram nada, a palavra de Deus diz assim: Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor,
Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E diz: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Só para que nós possamos entender, olha a grande vitória que veio sobre a vida de Elias. Ele invocou o nome do Senhor, ele buscou a Deus, ele colocou diante daqueles homens, muito mais dificuldade aos olhos naturais, mandou jogar água em tudo e falou ainda: ó, enche aqui esse rego também, porque o meu Deus, ele tanto vai consumir esse holocausto, consumir essa lenha, mas como toda essa água que está aqui. Ousadia diante do povo, ousadia diante do desafio. E a palavra de Deus diz que Deus derramou o fogo ali, desceu o fogo e consumiu o holocausto. E a palavra de Deus, se você continuar lendo, você vai ver que os 450 profetas foram mortos à espada, e também os 400 que se assentavam à mesa de Jezabel. Foram 850 homens que morreram ali à espada. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus deu uma grande vitória para Elias. Amém? Mas o tema da palavra qual é? Você já pensou em desistir? Muitas vezes, mesmo após uma grande vitória, vem a vontade do quê? Desistir. Elias, diante daquele povo, fez tudo isso. Deus honrou Elias. Mas vem comigo aqui no capítulo 19, versículo 1. Que a palavra do Senhor diz: meu irmão, mesmo após uma grande vitória, vem a vontade de desistir. Mesmo o profeta Elias baixou a guarda. Olha aqui. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Beerseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aleluia. Depois de uma grande vitória, por que vem a vontade de desistir, meu irmão? Porque nós baixamos a guarda. Eu estava aqui ministrando sobre vocês com muita ênfase sobre Elias, um profeta que desafiou 450 profetas ali de Baal, mais 400 que se assentou à mesa da rainha, e desceu fogo
do céu, consumiu o holocausto, foi uma vitória maravilhosa, o nome do Senhor foi glorificado, exaltado pelo aquele povo, todos viram que somente o Senhor era um Deus vivo, e logo após, chega uma notícia. E quando chega uma notícia, nós estamos com a nossa guarda baixa. Quando chega uma notícia e pega nós ali, acomodado, depois de uma grande vitória, acontece o que aconteceu com Elias. Elias tinha acabado de exterminar todos os profetas. A palavra de Deus diz que todos ali se curvaram e disseram: o Deus de Elias verdadeiramente é um Deus vivo. Mas de repente, ele se deu conta, em uma situação, meu irmão, enfrentando novamente o que as mesmas pessoas, a mesma situação que ele já havia vencido. Só que quando nós estamos com a guarda baixa, quando nós estamos acomodados, ou quando nós estamos ali, meio que olhando para os lados e não focado no Senhor, depois de uma grande vitória, chega uma notícia ou surge um obstáculo, o que acontece conosco é o que aconteceu com Elias. A palavra do Senhor diz que Elias ficou desesperado. Ele ficou tão desesperado, irmão, que naquele momento, ele não teve nem tempo de dobrar os teus joelhos no chão e dizer para Deus: Senhor, o Senhor acabou de me dar uma grande vitória. O Senhor me fez com que esse povo conhecesse aqui um Deus que lança fogo do céu, um Deus que consumiu um holocausto, que o outro Deus não conhece, que o outro povo não conhecia esse Deus. E agora vem uma rainha dizer para mim que segundo os deuses dela, amanhã eu estarei com eles? Não, Senhor, eu não estarei, porque o mesmo Deus que consumiu esse holocausto, o mesmo Deus que fez com que as águas parassem de cair sobre a terra, quando eu profetizei ao rei Acabe que nem água nem orvalho cairia sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, e se cumpriu, é o Senhor que continua sendo soberano sobre a minha vida. Mas não, Elias estava com a guarda baixa. Elias estava, meu irmão, depois de uma grande vitória, acomodado. E Elias, quando recebeu a notícia, parece que Elias esqueceu do Deus poderoso ao qual ele servia. Eu quero dizer para você nessa noite, muitas vezes isso acontece conosco. Deus nos dá grandes vitórias, Deus nos cura, Deus nos liberta, Deus abençoa a nossa família, Deus cuida da nossa família, só que de repente nós estamos ali de guarda baixa e vem uma palavra, surge um obstáculo e nós entramos em desespero e nós começamos a gemer, nós começamos a ter falta de ânimo e nós logo pensamos em desistir e nos esquecemos do Deus que lançou fogo sobre o holocausto de Elias, do Deus que curou a nossa família, do Deus que restaurou a nossa vida e primeiramente do Deus que nos libertou. Amém? Mas por quê? Porque depois de uma grande vitória, meu irmão, nós nos acomodamos, nós baixamos a guarda, e foi o que aconteceu com Elias aqui. E eu quero ler aqui o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, quando eu estava lendo esta passagem do capítulo 19, versículo 1 ao 4. Quando nós baixamos a guarda e deixamos de olhar para Deus, o inimigo se torna mais forte aos nossos olhos, mesmo sabendo que já o vencemos. Foi o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Quando nós baixamos a guarda, meu irmão, o inimigo ele se torna mais forte, porque nós olhamos para ele e ele parece ser, muito mais forte do que nós. Aí eu me lembro da passagem de Números capítulo 13, quando os espias adentraram a terra prometida e muitos deles olharam para eles mesmos como um gafanhoto, porque olharam para o inimigo e viram que o inimigo era mais forte, mas se esqueceram que mais forte é o Deus que está sobre as nossas vidas. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a palavra do Senhor Deus, meu irmão, para a minha vida e para a sua vida, eu quero repetir aqui: quando nós baixamos a guarda e deixamos de olhar para Deus, o inimigo se torna mais forte aos nossos olhos, mesmo sabendo que nós já o vencemos. Elias já havia vencido contra o rei Acabe, já havia vencido contra Jezabel, já havia vencido os profetas, mas estava correndo das mesmas situações novamente, estava fugindo novamente. O que o Senhor quer
para a sua vida e para a minha vida nessa noite trazer é que nós venhamos o que, meu irmão? Entender que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Tem situação que você já viveu, Deus já te deu a vitória, mas você está voltando novamente a viver a mesma situação e o seu coração está ficando atemorizado. Mas Deus nessa noite diz para você: ter medo porque eu estou contigo, eu estou contigo, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou contigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Medo por quê? Por que temer? Elias já tinha vivido essa situação. E se ele tivesse firmado os olhos no Senhor novamente ali, naquele momento, se ele não estivesse com a guarda baixa, meu irmão, não ia acontecer o que aconteceu. Veja comigo no versículo 3, novamente, do capítulo 19. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Beerseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo, o que, meu irmão, está escrito aí? A morte. E disse: já basta. Quantas vezes nós falamos isso para o Senhor? Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quantos momentos nós falamos para Deus: já basta, não vou fazer mais nada, não quero mais nada, Senhor, basta, o fardo está muito pesado. E isso após uma grande vitória, e isso após o Senhor Deus ter já derramado sobre as nossas vidas unção, poder, autoridade. E muitas vezes nós estamos dizendo para Deus: já basta, eu não suporto mais isso. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: você suporta porque você já passou por isso. Busca na tua memória aquilo que te dá esperança, e você vai ver que esse adversário já foi vencido há muito tempo. Não deixe ele se levantar. Firma os olhos em mim, porque o que eu tenho para você é vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Levanta suas mãos e repete comigo: Senhor Deus, nesta noite eu creio que a tua palavra vai me levar a ter ânimo, a permanecer, a perseverar, a estar sempre debaixo das tuas potentes mãos, porque eu creio que a vitória é garantida em o nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para esse Deus poderoso, para esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus maravilhoso. A palavra de Deus, meu irmão, ela é tão tremenda. Quando nós começamos a olhar para ela e começar a ler, você começa a ler e Deus começa a falar com você de outra forma. Nós podemos ministrar sobre Elias várias formas aqui, de várias formas, de vários jeitos, mas nessa noite o Senhor falou assim: não, é desta forma que a palavra tem que ser. Eu não estou colocando Elias aqui, meu irmão, como um profeta fraco, não. Eu estou colocando Elias aqui como um homem de Deus, mas que também dependia sempre da presença de Deus, que quando ele não estava olhando para Deus, ele tinha os mesmos medos que nós temos. Quando ele não estava firmado mesmo ali, com as guardas levantadas, ele fugia como nós fugimos da presença do Senhor, diante das lutas, diante da dificuldade. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que o Senhor Deus nessa noite está nos dando a oportunidade do quê? De entender que a situação que você está vivendo hoje, que eu estou vivendo, Deus já nos deu a vitória sobre ela, em nome de Jesus, amém? A vitória, ela já é garantida. Foi assim com Elias, meu irmão. Versículo 3 e 4. Eu quero ler com você, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que quando nós baixamos a guarda, perdemos a força e o medo toma conta, meu irmão. Quero ler novamente. Porque vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Beerseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ó Senhor. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: quando baixamos a guarda, perdemos a força e o medo toma conta, meu irmão. Se você
ou se nós baixarmos a guarda diante das lutas, das dificuldades, diante de alguma situação, o medo chega. E quando o medo chega, ele começa a atemorizar. E o medo nos afasta da bênção, meu irmão. O medo nos afasta das promessas. Porque veja bem, um homem abençoado como Elias, um profeta, naquele momento estava pedindo a morte. Ele preferia morrer. Sabe por quê? Porque quando ele baixou a guarda, o medo tomou conta da vida dele. E um soldado com medo, ele não vence nenhum inimigo. Porque a primeira coisa que ele vai fazer é começar a se esconder. E se esconder sem estratégia nenhuma. Mas um soldado que confia no seu general, ele começa a olhar para o general. E ele começa a buscar no general uma estratégia de vitória. Ele começa a olhar para o general. E o nosso general é o nosso Senhor Jesus, amém? E nós começamos a olhar para ele. E nós sabemos que ele sempre vai ter um escape para nós. Independente da circunstância, ele vai nos dar um caminho. E esse caminho será de vitória. Então não tire os olhos de Deus. Não deixe com que o medo venha te fazer retroceder. A palavra de Deus diz aqui que Elias, temendo tanto morrer, que ele já pediu para Deus: Senhor, mesmo tira a minha vida. Senhor, abençoa a minha vida, mas de uma forma assim, com a morte, porque eu não quero mais viver essa situação que eu estou vivendo. Provérbios 24:10, coloca para mim aí. Se você está passando por um momento difícil, meu irmão, como nós passamos direto, nós sempre vivemos e nós vamos sempre continuar vivendo, porque para Deus ser Deus nas nossas vidas, as lutas virão, mas Ele vai sempre nos dar vitória, amém? Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será o quê? Meu irmão, aqui na minha tradução, ali está fraco. Na tradução que eu tenho aqui, se te mostra frouxo, a tua força será pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, meu irmão. No dia da angústia, nós temos que nos levantar e dizer assim: ó, situação, você vai cair por terra, porque maior é o Deus que eu sirvo. Amém? No dia da angústia, nós não temos que nos encolher, meu irmão, como um animalzinho com medo. Não, nós temos que nos colocar de pé e verdadeiramente colocar as nossas mãos para o alto, como foi ministrado aqui, porque os nossos olhos têm que olhar para onde, meu irmão? Para o alto, porque é de lá que vem um socorro, amém? É Deus que nos socorre. Então não desista. Não desista, não se mostre mesmo, meu irmão, fraco diante da situação, porque Deus, Ele é tudo em nossas vidas, amém? Ele é a nossa força, Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é um socorro bem presente nas nossas lutas, nas tribulações, nas angústias. Só que nós precisamos confiar nesse Deus, nós precisamos viver o poder e a autoridade desse Deus. E nesta noite de Santa Ceia, o Senhor Deus, Ele não quer que você desista. Esta palavra nessa noite é para que eu e você não venhamos desistir. A palavra do Senhor nessa noite de Santa Ceia, Ele não quer que você desista, meu irmão. Levanta suas mãos, fecha os teus olhos e receba nessa noite uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Mas fecha os teus olhos com fé, fecha os teus olhos confiando, fecha os teus olhos sabendo que o Espírito Santo de Deus está ministrando sobre a tua vida nessa noite, que o Senhor Deus está trabalhando sobre a sua vida nessa noite. E Ele diz para você, como diz para mim nessa tarde: eu não quero que você desista, mas eu quero que as bênçãos e as promessas venham se cumprir sobre a tua vida. E as promessas de Deus se cumprirão sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, porque eu não vou desistir, e eu creio também que nós não vamos desistir juntos, porque juntos nós vamos viver o melhor de Deus em nome do Senhor Jesus. E se você crê, dê uma salva de palmas para esse Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, esse Deus que pode todas as coisas, meu irmão. Aleluia. Versículos, capítulo 19, versículo 5. É isso que Deus quer fazer.
com você e comigo também. Elias pediu a morte, mas Deus, capítulo 19, versículo 5, diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Pastor, mas o que Deus quer comigo? O que Ele queria com Elias? Naquele momento ele estava renovando as forças do profeta. E Deus nessa noite Ele está renovando as tuas forças em nome de Jesus. Amém? Receba agora em nome do Senhor Jesus a renovação do Senhor sobre a sua vida. Assim como Deus enviou o anjo para renovar as forças de Elias, Deus nessa noite também está renovando as nossas forças. Amém? O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Deus renovou as forças do profeta Elias. E este é o projeto de Deus para a sua vida nessa noite. Você crê? Esse é o projeto de Deus, meu irmão. Vamos começar a viver com intensidade a palavra de Deus. Acreditar na renovação, acreditar na cura, acreditar na libertação, acreditar mesmo que Deus está à frente de nossas vidas. E se Deus está à frente das nossas vidas, nada é impossível para Ele. Amém? Amém? Vá comigo no capítulo 2 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2. Para a gente já estar finalizando. E nós vamos orar um pouco nessa noite em nome do Senhor Jesus. Capítulo 2 de 2 Reis. Capítulo 2, versículo 11. Aquele que queria desistir, meu irmão, abrir mão de tudo, Deus se agradou tanto dele que enviou carro de fogo com cavalo de fogo para levá-lo ao céu. Olha que maravilha. Se Elias tivesse desistido, isso não aconteceria na vida dele, não teria acontecido. Capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu aonde, meu irmão? Num redemoinho. Amém? Este homem, este profeta, era aquele que pensou em desistir. Aquele que pensou em desistir. Deus, Ele é tão tremendo, que Deus renovou as forças dele. E com certeza disse para ele: Elias, nunca baixe a guarda. Eu sempre estarei contigo. E para terminar, o Senhor, no momento em que ele estava caminhando com Eliseu, já deixando um sucessor, porque eu creio que vocês também vão deixar sucessores também, que pessoas vão adentrar a igreja por intermédio da vida de vocês, que pessoas vão ser profetas, vão ser ministros por intermédio da vida de vocês e da minha vida também. E a palavra do Senhor diz que, olha, eu creio que o Senhor dando ordem lá, é fácil, né, irmão? Carro de fogo, cavalo de fogo, isso é só para um Deus verdadeiro, meu irmão. Isso é só para um Deus criador dos céus e da terra. Deus poderia muito bem mandar só um redemoinho, mas ainda hoje talvez as pessoas iam dizer assim: hoje tem tanto tornado lá, leva até carreta para cima, não ia levar Elias? Aí o Senhor mandou o quê? Um carro de fogo, um cavalo de fogo. Eu quero ver o homem, a ciência explicar, porque não tem explicação o poder de Deus. Amém? E é o que Deus tem para aqueles que o amam. Como foi ministrado aqui, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o quê? O que Deus tem para aqueles que o amam. Elias ia, quando ele estava ali pensando em desistir, quando Elias estava pensando em morrer, Elias jamais iria pensar que ele seria levado com carro e cavalos de fogo, meu irmão, e ó, diretamente para o céu. Deus se agradou de Elias e Deus tem se agradado de vocês também, amém? Ele se agradou tanto de nós que nesta noite de Santa Ceia Ele trouxe uma palavra para renovar as nossas forças, para que nós venhamos manter a nossa guarda erguida, para que nós venhamos manter a nossa cabeça
levantada para o alto, os nossos olhos firmados no Senhor, porque assim como Deus trouxe algo que Elias não esperava, eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Tem muitas coisas que você não espera, mas Deus vai derramar sobre a tua vida, e vai chegar até você, e você vai se surpreender. Mas não somente você, todos aqueles que olharem para você vão dizer: somente um Deus vivo pode fazer aquelas coisas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Vamos estar orando nessa noite, render graças a esse Deus maravilhoso, a esse Deus todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos aí, meu irmão. Fecha os teus olhos. Deixa a glória do Senhor Deus tomar conta da sua vida nesse momento. Deixa o Espírito Santo de Deus mover sobre a tua vida nesse momento. Oh Deus amado e maravilhoso, Pai. A palavra do Senhor diz mesmo: buscai em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, as demais coisas o Senhor acrescentará. E quando o Senhor Deus determina, Deus, algo para acontecer, a tua palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? E nesta noite o Senhor Deus já determinou sobre as nossas vidas um alimento para renovar as nossas forças. E este alimento veio, Pai, desde o início, desde a abertura, desde o dízimo, louvores. E agora, Senhor Deus, está se concretizando com a tua palavra. E assim, ó poderoso Deus, que nesta noite o Senhor possa completar a tua obra sobre as nossas vidas, ó Pai amado. Que nós possamos mesmo, ó Senhor Deus, sentir o teu toque nesta noite, ser renovado. Que nós possamos mesmo, ó Deus amado, entender que depois de uma grande vitória nós temos que manter as nossas guardas levantadas, ó Pai. Os nossos olhos firmes no Senhor. Porque o inimigo, ele não vai sentar e nos aplaudir, mas ele vai se levantar para tentar nos derrotar. Mas toda vez que ele se levantar, nós com as nossas guardas, Pai, levantadas, e com os nossos olhos firmados no Senhor, nós vamos dizer para ele: ó, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Você pode até tentar, mas em todas as suas tentativas você vai fracassar, porque Deus é comigo. Oh Senhor, graças te dou, ó Deus amado, por este momento, Pai. Graças te dou, ó Espírito Santo, porque o Senhor Deus tem conduzido esta igreja com braços fortes, com mãos poderosas, com palavras direcionadas pelo Senhor, ó Pai, com ministrações, amado, vindo do alto, ó Pai, com louvores, ó Deus amado, derramado do teu altar, Pai. Assim, Deus amado, o Senhor me fortalece a cada dia mais, para subir aqui e dizer que santo, santo é o Senhor, que somente o Senhor é digno de toda a honra, de todo o louvor, que a força, o poder, a glória só está em ti, ó Deus amado e maravilhoso. Oh, decanda, berecanda, labraçurianda. Somente o Senhor entende essa língua, porque esta língua não vem do homem, mas ela vem do Senhor. Somente o Senhor pode, papai, renovar as forças daqueles que estão fracos, porque a força está toda em ti, Deus amado. Somente o Senhor é a nossa força, ó poderoso Deus. E nessa noite, Senhor Deus, renova-nos. Abençoa mesmo cada um que está aqui, papai. Assim como foi com o profeta. O Senhor usou, papai, homens ali, Senhor Deus, fiéis a ti. Profeta Elias, que caminhou, papai, para pregar o teu evangelho, para levar a tua palavra, para que o teu nome viesse a ser conhecido por todos os lados, ó Deus. Enfrentou o deserto, enfrentou os inimigos, enfrentou o rei Acabe, a rainha Jezabel. Ah, Senhor Deus, e o Senhor deu a vitória para ele em tudo. E quando ele quis desistir, papai, a tua palavra diz que o Senhor deu ordem ao anjo do Senhor. E nessa noite, pelos olhos da fé, Pai, eu creio que o Senhor deu ordem ao anjo para cada vida que está aqui nessa noite, ó Pai, para dizer para eles: ó, o alimento está aqui nas minhas mãos. E assim como Elias foi tratado, ali assim como Elias foi renovado, eu creio, Deus, que na mão dos anjos do Senhor nessa noite, ah, Senhor Deus, ali uma bandeja, e nessa bandeja está escrito: é a renovação
Espírito Santo de Deus. Decanta, berecanda, labraçurianda. Que dizer, Pai? Dizer o que, Senhor? Não tem como explicar o quanto o Senhor Deus é maravilhoso. Não tem como explicar, ó Deus, esta sensação, papai, de estar envolvido na tua presença, de não querer parar, de querer, Senhor Deus, pular, gritar, dançar, de querer, Senhor Deus, a cada momento dizer que santo, santo é o Senhor, que somente o Senhor é digno de todo louvor, que somente o Senhor é digno de toda honra. Senhor Deus, a minha vontade agora nesse momento, ó Deus amado, é, Senhor Deus, subir, ó Deus amado, aos altos céus e poder, Deus, olhar para ti e dizer: valeu a pena, meu Pai, valeu a pena, meu Senhor, porque o Senhor verdadeiramente é vivo, porque o Senhor verdadeiramente é soberano, e só basta, Deus, um toque teu, ou uma palavra tua, para que este mover aconteça, Pai. Oh, Deus amado e maravilhoso, grande és tu, Senhor Deus, nas nossas vidas. Oh, Deus amado e poderoso, Pai. Meu irmão, fecha os teus olhos neste momento. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. E nós vamos fazer algo aqui que o Espírito Santo de Deus direcionou nessa noite. Não fica com pressa de ir embora, não. Há um versículo na Bíblia que diz assim: não te apresse a sair da presença do Senhor. Esquece agora. Não olhe para relógio. Não olhe para nada nesse momento. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. E nós vamos fazer algo aqui direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A equipe de louvor, ela vai estar ministrando aquele hino que foi ministrado durante o louvor, o hino de adoração, que a igreja vai se render diante do Senhor, da igreja que adora. Mas a direção que o Espírito Santo deu a mim neste momento é que nós viemos ficar de joelho e adorar ao Senhor, render mesmo adiante do Senhor. Se você, meu irmão, tiver alguma dificuldade, fica de pé. Mas se você não tiver, mas eu gostaria que vocês viessem aqui à frente. Joga essas cadeiras para trás ali, coloca essas cadeiras para trás e vem aqui à frente. Vamos adorar ao Senhor nesse momento, nos render mesmo como igreja. E se você quer receber a cura, eu creio que nesse momento Deus vai te curar. Nesse momento Deus vai te fortalecer. Nesse momento Deus vai te visitar de uma forma tremenda. Nesse momento o Espírito Santo de Deus vai tocar em você nessa noite. O Senhor Deus vai derramar mesmo sobre a tua vida. O Senhor Deus vai derramar mesmo sobre a tua vida, meu irmão. Ajoelhe-se ao Senhor. Pode chegar mais aqui, gente. Pode ficar mais perto do altar. Oh, Deus. Nós te adoramos, ó Espírito Santo de Deus. E eu creio que nessa noite, papai, o Senhor Deus renovou as forças, Pai, de cada um aqui, Senhor Deus. Porque o toque do Senhor foi sobre as nossas vidas. Eu creio nisso, papai, desde o início. Que algo diferente o Senhor Deus tinha para nós nesta noite. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, para que o Senhor Deus venha mesmo fortalecer a cada um aqui, Deus. E que eles possam mesmo, Deus amado, ver a glória do Senhor Deus se manifestar sobre as suas vidas, ó poderoso Deus. Porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor procuram verdadeiros adoradores, ó Pai. Homens e mulheres fiéis a Ti, Deus amado, e esta igreja. Nós queremos, ó Deus amado, ser conhecidos por ser adoradores do Senhor. Que independente da circunstância, Deus amado, os nossos olhos vão estar voltados para Ti. E nós vamos ver a glória do Senhor Deus se manifestar sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, enche mesmo, ó Deus, esses vasos que aqui estão, papai. Mas enche do Teu Santo Espírito, da Tua essência nessa noite, ó poderoso Deus. Para que nós possamos todos os dias exalar o Teu perfume, Deus.
E verdadeiramente, ó Senhor Deus, olhar para o alto, Pai, e entender que somente o Senhor pode todas as coisas. E que acima de tudo, ó Senhor, que nós venhamos te adorar em espírito e em verdade. E como ministro, ó Deus amado, da palavra, Deus, do Senhor, eu peço a Ti que o Senhor Deus venha, Pai, encher esta igreja cada dia mais da Tua presença. Que nós possamos nos envolver, Papai, na Tua presença, mas uma igreja toda envolvida, Pai. Um povo todo, Deus amado, clamando, chorando, quebrantado, falando em línguas, dando glória, aleluia. Não importa, o que importa é o derramamento do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. E assim nesta noite te agradecemos, ó Deus. E eu creio, Deus, que uma igreja que se rende a Ti em louvor de joelho, este povo, Deus, nesta noite está levando sobre eles a cura, a restauração, libertação, proteção. Está levando a unção, a autoridade, o poder, a glória, tudo que foi conquistado naquela cruz, Deus amado. Eu profetizo que está sobre a vida do Teu povo nesta noite, Pai. E eles vão levar e nunca mais vão deixar escapar, Papai, porque eles vão guardar dentro do seu coração e vão viver com intensidade a Tua palavra e vão ser alcançados pelas bênçãos e as promessas do Senhor, ó Deus. E se você crê, aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus.